Eu sei, Pai, quantas coisas o Senhor já tem nos falado. Continua, Pai, a falar. Eis aí a tua serva, eis aí a tua palavra. Continua a falar conosco, nos alimentando para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que pela fé também esse banquete está preparado para mim e para os meus irmãos no mundo espiritual. Não só no terreno físico, mas no espiritual, em nome de Jesus. Porque é nesse nome, é no nome de Cristo que temos crido. É no nome dele que levantamos a bandeira da vitória. E é só ele, igreja, que pode garantir a nossa chegada aqui. É só ele que pode dizer aonde nós vamos colocar a planta dos nossos pés de hoje em diante. Eu não posso te afirmar como vai ser os meus dias. Eu creio pela fé que os meus dias e os seus dias serão pautados na presença. Nós cremos e para isso continuamos a crescer na presença do Senhor. Mas só quem pode afirmar, né, Núbia, e dar a última palavra nas nossas vidas é o Senhor Jesus. E é muito interessante o que aconteceu. Eu sempre costumo começar a pregação contando o que aconteceu. E o que houve foi um tempo atrás, creio eu, uns 15 dias atrás, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu passei para a pastora Luzia, a nossa pastora, como é que foi esse sonho. E aí ela me orientou. E nesse sonho foi assim. Aí que depois eu vim entender, os irmãos vão entender também porque eu estou contando o sonho. Nesse sonho eu chegava na casa da pastora Luzia. Era a casa da pastora. Era uma casa grande que tinha muitos cômodos, tinha muitos quartos. E lá nessa sala tinham muitas pessoas aguardando o culto começar. É como se todos estavam sentados. A pastora estava lá. A pastora era muito grande no sonho. Ela era grande e era forte, de todos os lados. Ela era grande, alta e forte. E nesse sonho, eu entrava, os irmãos estavam lá, aguardando para o culto começar. E nisso eu ia até ela me dava um abraço. E como ela era muito grande, eu lembro que eu recostava a minha cabeça aqui na altura do peito, né? Aqui nessa região do nosso tórax, do peito. Eu recostava ali a minha cabeça. E nessa hora começava a vir uma velocidade muito grande do Espírito de Deus. E a gente, abraçada, a gente rodava muito. E rodava, e a velocidade ia aumentando. E aumentando, e conforme aumentando, mais ela ia me abraçando. E eu ficava ali recostada. Ali próximo, ali bem na região aqui do tórax, do peito da pastora. E nessa circunstância, eu ouvi a voz da pastora Rosemary. A voz da pastora Rosemary estava no ambiente, aguardando o culto começar. E a pastora Rosemary falava assim, conforme a velocidade aumentava. A pastora Rosemary falava assim, eu ouvi a voz, eu não via ela, mas para mim era ela. E dizia assim, quantas cadeias estão caindo? Quantas maldições estão caindo, né? Enquanto aquele movimento do Espírito acontecia. E eu contei o sonho para a
pastora e já posso sentir a presença do Altíssimo. Eu quero que você se ligue no que Deus vai fazer e o que o Senhor Jesus quer falar com a igreja nessa noite. Presta atenção. Simplesmente era um sonho. E passou. Tá ok. A pastora falou comigo para pregar logo após. Eu não me recordo se antes ou depois ao certo. Para não estar, mentindo aqui. Eu não me recordo se foi antes do sonho ou após. Hoje eu estava estudando a palavra e o Senhor falou, olha o sonho. Quando foi aqui logo depois, ela viajou, retornou. Quando ela retornou, eu falei, pastor, e o sonho? Ela falou para mim, lembra de João? Os irmãos podem abrir até a Bíblia, no livro de João. Dizia assim, ela falou para mim, lembra de João? João era aquele que recostava o peito no mestre. Ele tinha tamanha afinidade e tamanho relacionamento com Jesus. E todo aquele carinho e amor. E ele recostava o peito, ali era o único. Eu não sei ao certo se era o único. Creio que sim. Mas João recostava a cabeça no peito do mestre e bom. Ok. E eu, esse tempo todo, dizendo, Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu traga para o seu povo? O que o Senhor quer falar com a sua igreja? Porque nós não podemos desperdiçar a oportunidade. Quando o Senhor te chamar para te dar uma oportunidade, seja aqui ou fora daqui, porque é tão importante quanto, porque as almas que estão lá fora também estão sedentas, precisando. Tanto quanto na casa do Senhor também as almas estão sedentas e precisando de uma orientação, um despertamento, um discernimento. Você esteja pronta e preparada. Mesmo que estejamos fracos, mesmo que a nossa fé esteja lá naquele dia baixinho, porque o adversário ele vem mesmo para nos deixar nessa situação, cabisbaixo, enfraquecido, mas a palavra diz que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores e somos filhos de Deus Altíssimo. Nesse momento eu pedi ao Senhor uma palavra. Hoje de manhã, acordando, ele falou para mim dessa forma: primeiro você fala do amor, depois você fala do que é importante. Eu acordei com essa frase. Primeiro fala o amor. Me perdoa, meus irmãos. Ele disse, primeiro você ama, depois você fala o que é importante. Assim foi a frase. Primeiro você ama, depois você fala o que é importante. Eu falei, Jesus, que frase é essa? Do que o Senhor quer que eu fale? O Senhor está falando que eu preciso amar? Que nós na tua casa, os teus filhos, aqueles que buscamos a Deus, conhecemos a tua palavra, precisamos amar para depois falar e fazer, exercitar o que é importante. Eu fiquei pensando, mas o que o Senhor quer que eu pregue? Ainda era hoje de manhã, por volta das 7 e pouca da manhã, eu não sabia ainda o que eu ia pregar. Eu falei, amiga, ele está falando de amor. Primeiro você ama. Eu fui lá buscar o que significava a palavra amor. Aí dizia que era emoção, era sentimento, grande, que se tem por uma pessoa ou alguma coisa. Fala que era o amor. Aí eu procurei os tipos de amor lá, apareceram 7 tipos de amor. Mas os que mais chamam a atenção e que também é falado é o amor ágape, o amor filio, o amor eros, o eros entre homem e mulher, o filio fraternal, entre família, entre irmãos, e o ágape era o amor de Cristo, era o amor incondicional. Era aquele amor que não tem condição, que não tem limite e que não tem barreira para ser exercido. O amor incondicional. Eu falei, o Senhor está querendo falar sobre amor? O que está acontecendo, Senhor? E eu comecei a pensar. Eu falei, o Senhor quer que eu diga para a igreja o que o Senhor quer falar? O Senhor quer que eu diga para a igreja que o Senhor ama a igreja? Todo mundo sabe, Jesus te ama. Jesus te ama. É uma simples frase. Mas pode mudar uma história. Você pegar o microfone e não sei pregar. Não sei falar nada, mas se você falar, irmão, Jesus te ama, vai que aquela alma naquele dia está precisando de ouvir que o Senhor ama ele. Eu falei, Senhor, você quer que eu diga o quê? Que o Jesus ama, como é que o Senhor ama, como é que é, o que é? Eu ficava buscando. Aí tem um livro que eu sempre pego lá. Fui no Google, peguei a questão toda do amor que era, peguei um livro que eu tenho que sempre me ajuda muito nos esboços. O Vitor fala, mãe, esse livro aí, isso que te ajuda a pregar. Eu falei, amém, também tem ele, graças a Deus. Ele me ajuda a pregar sempre, ele é um bom esclarecimento. Eu passo para o nome dos irmãos, se quiserem. E lá eu peguei e eu falei, quem é que ama a igreja? Eu fiquei pensando. Quem ama a igreja é Cristo. Você quer falar de Cristo, o amor de Cristo? E no livro eu falei, então eu vou olhar. E tinha lá a doutrina de Deus, tinha a doutrina de Cristo.
Eu comecei a pesquisar, eu falei, Senhor, o que é? E daqui a pouco eu vou passando aqui a Bíblia, e lá no livro veio, os irmãos podem abrir 1 João, capítulo 4, falou dos atributos de Deus, e que eram os atributos de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, seriam 3 divinos e 3 pessoais. Então vocês vão abrir 1 João, capítulo 4. E aí vinha dizendo os atributos de Deus, né, que são as características, que seria onipotência, uma das principais, que são muitas. Onipotência, onipresença, onisciência, os pessoais, santidade, amor, justiça, o trono, né, do nosso Senhor é baseado. E você vai buscando, você vai se alimentando. E a palavra é como um tesouro. Se você se aplicar e abrir, e esboçar e esmiuçar, você consegue se alimentar. E o Senhor vai trazendo para você todo o discernimento. Aí eu vi amor. Pronto, o Senhor está querendo falar comigo sobre amor. Santidade, amor e justiça. Falei, amém, Senhor. Quando estava lá em amor, estava escrito, na parte que explicava sobre o amor de Deus, que Ele ama a todos, sem condições, né, pré-estabelecida, sem acepção de pessoas. Aí vinha falando 1 João capítulo 4. Eu fui ler 1 João no capítulo 4. Comecei a estudar 3 horas da tarde. Depois que passei o áudio para a pastora parabenizando. E lá em João capítulo 4 comecei a ler tudo. Ele vem falando para ter discernimento dos espíritos. Aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e os que não confessam que Jesus veio em carne seria um espírito de engano, não seria de Deus. O que o Senhor está falando? Foi chegando no versículo 6, dizendo assim, eu vou ler para a igreja. 1 João, capítulo 4, no versículo 6, para a gente entender. E ele falou assim para mim, o Espírito de Deus, você lê a partir do 6, avisa para a igreja, que nós vamos ler bastante hoje. Que de repente vocês me ouçam, não precisa estar ali, né, para não perder tempo. Mas ele dizia assim, eu anotei, foi como eu me lembrei. Lê porque eles vão ouvir. Quer ver porque vocês vão ouvir? Versículo 6 diz assim, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Deus fazendo para a gente a separação, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. No 7 vem dizendo, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então qualquer que ama, eu fiquei pensando, é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí eu entendi o que o Senhor queria dizer, falar com a igreja. O Senhor estava querendo falar para a gente, lembrar aos seus filhos amados e queridos, né, que somos nós, a igreja, o quanto Ele nos ama, o quanto o amor dele não tem fim e é incondicional. Que não importa para Jesus a maneira como a gente adentra, não importa para Jesus a maneira como está a minha casa, como está a situação, que ao meu olho, né, aos nossos olhos, parece não ter solução e não ter fim. Porque você fala para o Senhor muitas vezes, até quando? Então o amor de Deus, ele supera todo entendimento humano. Porque é o amor de Jesus. E a palavra vem trazendo para nós ali, eu separei, que o Senhor, ele nos amou primeiro. Quando ele fala que nos amou primeiro, ele me levou lá em João 1:1, que diz que o Senhor Jesus existia, porque ele era a palavra e o verbo antes mesmo de nós sermos formados, do mundo ser formado. A gente vai ler lá, 1 João, e quando eu lia isso, eu ia ficando impactado, e todo meu corpo tremia, irmãos, porque eu ia descobrindo, e para mim também era uma revelação, apesar da gente ler muitas vezes a palavra, né, pastor? A gente lê, e vem para cá, e louva e adora, mas às vezes a gente não entende o mistério da morte de cruz. Às vezes não entende o sacrifício, e o quanto Ele nos amou. E o Senhor queria ressaltar nessa noite na nossa alma, queria que o nosso espírito tivesse essa revelação e esse entendimento do quanto Cristo nos ama. E eu fui lendo o capítulo 4, capítulo 5 de 1 João, e só fala do amor de Cristo. E quando eu li, o Senhor trazia a memória e dizia, olha o sonho, olha como através do meu amor, quando eu amei vocês primeiro,
quando eu dei meu filho para redimir os teus pecados, os nossos pecados. O quanto eu amei aqueles que eu escolhi, porque a palavra diz que não foste vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi vós, para que vá ter fruto, e que o teu fruto permaneça. Quando o Senhor fala o teu fruto permaneça, o Senhor está falando de frutos de amor. De frutos de amor. Porque o amor nada supera o amor de Cristo. O maior dom de todos é o amor. Sem amor, nada podes fazer, né? Sem a presença do Senhor. E o Senhor é amor, e eu descobri. E fui descobrindo conforme eu li e conforme eu lia, que Deus se revelava para mim através do amor dele, que aquele amor descia. Nessa tarde minha carne tremia. Era como cadeias eram quebradas, era como grilhões eram quebrados, e eu pedi ao Senhor, Senhor Jesus, quando eu for ministrando ali através da tua palavra, teu amor, envia o teu anjo no meio da igreja para curar as feridas e as enfermidades, para tirar toda a cadeia, todo o gatilho ao contrário, tudo aquilo que a vida tem lançado sobre nós. Eu pedi, Deus, entra na vida dos irmãos, entra se for necessário na mente, entra nos sentimentos, trabalha Espírito Santo, porque nada pode resistir ao amor de Deus. Nem eu, nem você, nem nada que existe na terra, nenhum demônio. Se você ministrar amor, o demônio tem que bater em retirada. Satanás e seus demônios. Se você disser, está repreendido debaixo do amor de Cristo, eles não podem resistir, porque não tem nada. E quem poderá nos afastar do amor de Cristo? Diz a palavra. Nada, a Bíblia diz, pode nos afastar do amor de Cristo. Então se atenda nessa noite, porque o teu Senhor quer despertar, quer trazer o entendimento, a profundidade, a excelência desse amor, o quanto Ele preza pela minha vida, pela sua vida, o quanto Ele quer nos despertar, porque Ele me despertou nessa tarde, falando sobre amor. E quando eu olhei no meu celular, que eu fui ver a hora, a capa do meu celular, eu mostro para vocês, estava lá a frase, eu nunca percebi a capa, porque tem duas. Tem o que não serve mais, o raso não me serve mais, eu tenho lá essa fotinho lá, que deve saber o nome. E tem aqui, peraí que eu deixa eu ver, e tem dizendo assim: Ele nos amou primeiro, porque Ele nos amou primeiro, é assim que está escrito, está lá em 1 João capítulo 4. E quando Ele foi falando do amor dele, Ele foi mostrando. Eu vou ler aqui, não precisa abrir não, igreja. No Evangelho segundo João, capítulo 1. Eu fui lendo e fui descobrindo que antes de Jesus morrer por nós na cruz, dele ter sido, tem uma palavra para isso, dele ter sido condenado, acusado, condenado, dele ter sido crucificado, dele ter sido açoitado, dele ter sido morto, dele ter sido sepultado. Antes de tudo isso, eu descobri que no princípio era a palavra. Eu falei, quer dizer que o teu amor é tão grande para conosco, para o teu povo. Quer dizer que o Senhor foi quem escolheu a nós, e não nós que escolhemos o Senhor. E aí eu fui juntando, como se eu juntasse um quebra-cabeça, como se a minha mente rompesse, como se o meu entendimento fosse restaurado. E aí dizia, quer dizer então que no início, Jesus já existia antes de que tudo viesse a acontecer. E é esse que a palavra diz aqui, no Evangelho de João, capítulo 1. Foi Ele que entregou o Filho dele para nós, para remissão de pecados, para que nós pudéssemos ser chamados de filho, para que a graça e a plenitude do Senhor fosse derramada sobre nós. E aí eu fui listando um monte de coisa na minha cabeça, eu fui entendendo a profundidade do amor e a plenitude que existe em Jesus, para que a gente viva de graça em graça, de misericórdia em misericórdia. Então foi necessário o sacrifício na cruz, porque o primeiro homem levantado, Adão, que era para governar e imperar sobre a terra, caiu. Então ele envia seu filho, mas quando Adão cai lá, aqui João diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e diz, a palavra era Deus, e este, aí frisa, e este estava no princípio com Deus. Eu vou ler um pouquinho, mas entendo onde eu vou chegar. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Então, lá no início, sem a presença de Jesus, que no final da história vem e morre por nós, nesse imenso amor que Ele derrama sobre as nossas vidas, nada do que foi feito, a palavra diz, teria feito sem Ele. Isso foi dando, irmão, um estalo na minha cabeça. E aí meu corpo começou a tremer enquanto eu lia. Da mesma maneira que eu estou ministrando agora para vocês, irmão Bruno, eu sentia a presença de Deus. E Ele me fazia entender muito mais. Ele dizia assim no 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilhava nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Aí dizia assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, está falando de João Batista. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era luz, dizendo que João não era luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Essa era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo na fundação. Todo o plano, tudo aquilo que Satanás achou que ia frustrar nas nossas vidas com a queda de Adão, o Senhor na cruz, através do seu amor, que Deus mostra para nós, esse amor nas nossas vidas, quando Ele dá o seu próprio Filho para morrer em morte de cruz, inocente. Ele era homem, Ele era Deus, segunda pessoa da Trindade, mas ficou na deidade e ao mesmo tempo na humanidade. E que amor é esse? Às vezes a gente precisa se tentar, às vezes a gente precisa ler e esmiuçar a palavra, na compreensão mesmo do nosso entendimento racional, porque a palavra diz que a gente deve crescer no entendimento, não só na graça, mas no entendimento. A palavra diz que o culto ele é racional. Então a gente deve buscar as experiências, mas também crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E eu pensei, Senhor, eu vou avisar para eles que eu vou ler um pouquinho, mas por que a gente vai ficar fadigado porque está dentro da casa do mestre? E vai ficar fadigado porque vai ler bastante? Então se alimenta nessa noite do banquete que Jesus está te ofertando. Ele está dizendo para a igreja, desperta a igreja, porque eu tenho amor para vós. Se houve alguma rejeição, alguém que não nos deu crédito, algo onde aquilo foi realizado da maneira que a gente pretendia que fosse, mas o Deus das nossas vidas, aquele que sabe de todas as coisas, que tem o controle, lança sobre nós o seu amor todos os dias da nossa vida. E muitas vezes a gente não recebe, a gente fica numa frequência e não capta esse amor. O amor está, assim o Senhor me fez enxergar quando eu li a palavra. O amor está, Ele é Jesus, Ele é o amor, Ele é a palavra que se fez carne por nós, para a remissão de pecados. Você imagina o mistério da cruz? Morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Diz que houve um terremoto, a palavra diz, e aquela pedra saiu do lugar. Quando foram procurar Cristo, Ele não estava, Ele venceu a morte. Ele tem todo o poder. E às vezes isso precisa ser utilizado, pelo menos para mim. Eu creio também que para a igreja, porque se o Senhor trouxe essa palavra sobre amor, e o quanto Ele nos ama, e o quanto Ele cuida, protege, porque quem muito ama, nós que somos pais, queremos cuidar, proteger, deixar debaixo da asa, cercar, blindar. Se pudesse, nada acontecia, porque eu sou dessas. Quem é mais próximo sabe, né? Porque eu sou dessas, o Senhor também está trabalhando. Mas o amor, que excede todo entendimento, que excede toda atitude, que excede tudo que a gente pensa ou imagina, está ao nosso lado e é simples, assim como o Evangelho é simples. E no versículo 14, ainda no primeiro capítulo, diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de quê? De graça e verdade. João deu testemunho dele, e com amor dizendo, este é aquele, João dizendo, né? Este é aquele de quem eu falei, o que vem após mim é preferido antes de mim. Olha só, o templo, como o Senhor tem controle do templo. João diz, o que vem após mim e é preferido antes de mim, porque ele era antes de mim.
e de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça, diz a palavra. Porque a lei foi dada, olha, por meio de Moisés, a lei mosaica, né? Mas a graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esse é o amor que Deus tem para nós, igreja. E a gente fica, e ele me fez ter outra visão e outro entendimento da palavra dele. E o Senhor vinha falando comigo em vários versículos, para esclarecimento de mente, para transformação de pensamento, para mudança de caráter, para mudança de atitude, para que a gente perceba quão grandioso é, né, o Deus que nós servimos. E ele veio trazer uma outra visão para mim. Deixa eu ver. Lá em João também. Foi só João, a partir do momento ali, trouxe aquela visão, né? Que Deus esclareceu pelo Espírito da revelação. Revelação de Deus pelo Espírito da verdade. Não o Espírito do engano nem do erro. Veio dizendo ali onde recostava a cabeça de João, né? No peito do Pai, eu entendi. Eu comecei a compreender. Aqui em João capítulo 15, versículo 7. Os irmãos também não precisam ler, eu vou ler. E quando eu li, ele falava para mim que a igreja queria resposta. Que a igreja queria resposta. E eu, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? E o Senhor dizia para mim, porque o meu amor é tão grande pelo meu povo, que eu quero que eles entendam esse mistério. No 7 diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Mas para completar, a gente vai ler outra coisa a respeito. E ele falava para mim: nisto foi manifestado o amor. Guarda essa palavra. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. E ele diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados. E aqui todo o capítulo só fala do amor de Deus por nós, até chegar no 19 que diz: nós o amamos, porque ele primeiro nos amou. Mas lá quando falou para a gente, lá em João 15, 7, falou para nós: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E o Senhor falou para mim que a igreja quer a resposta. E a resposta está assim. E ali no capítulo 3 de 1 João, fala assim, ó, entende? Aí você vai entender João 15, 7. No capítulo 3 de 1 João fala assim, versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos. Porque, primeiro, guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Então João vem trazendo 2 itens para a gente pedir e receber. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. No outro ele vem dizendo no 23. E este é o seu mandamento. Eu falei: o Senhor vai explicar qual é o mandamento? Nós sabemos ali os mandamentos. Mas ele frisa, João frisa e diz: e este é o seu mandamento, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, porque ele morre na cruz por nós, e eu creio que ele morreu por mim na cruz. Amém? Olha o que ele diz: e este é o seu mandamento, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. O mundo espiritual é regido por leis, quer eu queira, quer não, estando alistado na guerra, não alistado, vou obedecer às leis, né, minha pastora, do mundo espiritual. Dela nós não podemos escapar. E aqui se trata dessas leis. O Velho Testamento falava da lei mosaica, mas o Novo Testamento veio trazendo a graça. Mas não vai pensando que a gente está na graça, que a graça nos alcançou, que a gente vive de graça em graça, que o Senhor aboliu toda a lei. O Senhor veio para completar a lei.
E aqui vem dando duas ressalvas para a gente entender o amor de Cristo na cruz do Calvário. Morreu por nós, sim, mas diz que esse é o mandamento, que creiamos. Ele morreu na cruz, mas eu preciso crer. E ainda diz um plus a mais, ele diz que nós nos amemos uns aos outros. Então tem lei, então tem regra. Então eu vou lá, volto em João 15 e diz para a gente assim, para terminar o meu 24, porque vai falando muito rápido da minha cabeça. O 24 diz assim: aquele que guarda os seus mandamentos habita nele e eu nele. E nisto sabemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos deu. E lá em João 15 fala que se eu permanecer nele e ele permanecer em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mais alto lá, tem mandamento, alto lá. Eu entro pelas portas do Senhor e digo: até quando? Aí o Senhor responde: até quando você se encaixar nas minhas leis? Não estou falando de lei mosaica, estou falando da lei do amor, porque a lei do amor ela é suficiente. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, onde o Senhor envia o seu Filho, que era a palavra. Imagina, ele enviou a palavra que estava com ele antes da fundação do mundo, para ser morto por nós, na cruz, morte de cruz, onde era morte nem ali, eu creio, de bandido, de gente da pior índole e espécie, por amor a mim e a você. Pecadores, em que ali está todo dia, Senhor me perdoa, todo dia, Senhor me perdoa, mas ele diz que vai responder à igreja, ele ficou para mim. Fala para a igreja que quando eles me perguntam até quando eu fico nessa situação, a resposta está aqui: quando eu obedecer os mandamentos. E qual é o mandamento? E fazer aquilo que agrada a Ele. Qual é o mandamento? Crer que Jesus Cristo morreu por mim na cruz, que Ele é o Filho de Deus. E se eu creio que Ele é o Filho de Deus e que Ele é amor, eu creio no amor de Cristo. E ainda diz mais. E ainda diz mais para nós: que cremos que Ele é Cristo e nos amemos uns aos outros. Me fugiu da memória, a igreja me perdoa, é assim mesmo. E que nós amemos uns aos outros. Aí como é que eu pratico amar uns aos outros? E a palavra amor falou pra gente que é um sentimento forte, ou uma emoção onde eu quero bem ao outro, ou a uma coisa, e aí eu fico no conflito. Aí como é que eu faço, né, meu pastor? A palavra diz que eu tenho que obedecer a Deus, andar nos seus estatutos, cumprir seus mandamentos. Jesus não é legalista, o legalismo ficou para trás. Quando a lei, não é que a lei perde, mas o Senhor vem acima da lei para unir todas as coisas. E Ele vem nos ofertar o amor na morte de cruz. E aí Ele fala para mim que eu tenho que isso chocou a minha mente. Ele diz, né? Isso vai fundo, ó. Isso vai fundo. Isso não dá para ficar no raso. Não dá para ficar no raso. Se eu começar a compreender certas coisas na palavra. Se eu buscar, se a igreja buscar, dá, minha irmã, para ficar no raso? Dá, meu irmão, para ficar no raso? Para ficar falando que eu não entendi, não estou compreendendo? Dá para eu ficar disfarçando, mascarando? Não dá. Mas não mascaro porque quero. Mascaro muitas vezes porque ainda estou dependente de mim mesmo. Porque às vezes o meu ego ainda está sobressaindo. Porque às vezes eu ainda quero as coisas da minha forma. Porque às vezes eu esqueço de depender. E a palavra é dependência. Porque Jesus, quando veio para as nossas vidas, Ele falou: se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Mas eu peço 10 anos e nada é feito. Mas essa palavra deu uma chave na minha mente. Quando Jesus falou do amor dele para mim, aí eu pude sentir o amor. E esse mesmo amor, igreja, que eu quero que vocês sintam e compartilhem comigo nessa noite. Porque o reino não fala do individual. Se Jesus te leva numa revelação, se o Senhor te mostra em detalhes uma situação, e Ele me mostrou na prática, porque Ele me mostrou no sonho, e quando a gente rodava naquele sonho, a pastor de ovelhas, o pastor, né, de ovelhas, o Senhor, ela era muito grande, irmão. Ela era muito grande, e a minha cabeça, imagina, batia lá aqui no peito dela, ela estava lá em cima, ali representando o mundo espiritual, e aquele amor que João
imutável, esse mesmo amor está disponível. Quando ele morre na cruz, o véu se rasga. Não preciso mais que ninguém santo, seja coisa qualquer, vá até Cristo por mim, até Deus por mim, porque Ele é amor. Eu tenho livre acesso, você também, nós também, igreja. Mas é preciso que eu me lembre. É preciso, que a chave mude e que eu consiga perceber a minha deficiência de o Senhor. Igreja, o Senhor tem muito mais para nós. O amor dele é imensurável. O amor dele não tem fronteiras, não tem limite. E ele caminha com a gente. Ele caminha conosco de noite e de dia. A palavra diz que o Senhor não dorme. A palavra diz que Deus não é para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria eu e não faria. E ele diz como resposta para a igreja, nessa noite: o meu amor supre todas as tuas necessidades. E quando você me pergunta até quando aquela promessa não se realiza, ele diz: cumpre os meus mandamentos. Se eu estiver em vós e as minhas palavras, ele não diz só ele diz as minhas palavras, que são seus mandamentos, e amar um ao outro, tenta amar o outro. Tenta amar o outro para ver como é que é difícil, principalmente aquele que te alfineta, principalmente aquele que te persegue. Tenta amar o outro, mas quando ele diz amar os outros, ele não disse amar só o bonzinho, que é bonzinho para você, que presta e serve para mim, mas ama todos. Ele não fez, ressalva, que a gente peca ali às vezes nas ressalvas. Bom, igreja, que muito mais o Espírito da verdade, não o Espírito do engano, como falou a palavra, assim como o amor de Cristo alcançou João e ele recostava a cabeça do mestre, tinha tal liberdade, intimidade. Você pode gerar nessa noite essa intimidade, porque o amor está presente. Jesus não nega, a palavra é fiel, Deus é fiel. Nada que ele lança volta vazio. A palavra é tão fiel e eficaz que ela vai e faz o que lhe apraz. E nessa noite o Senhor está indo em direção às nossas deficiências, às nossas necessidades, aos buracos vazios, aquilo não preenchido, aquilo que você pergunta até quando, com o amor dele. E está nos alcançando e nos resgatando de nós mesmos. Porque nessa tarde que eu estudei, eu me senti resgatada de mim mesma. Eu percebi, filtrei o amor que Deus tem para nós. Assim eu deixo essa palavra, porque a palavra é dele. Eu falei: Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Senhor, eu quero desaparecer quando eu pegar aquele microfone, porque é só a tua graça que nos basta. E eu peço obrigado por essa oportunidade de hoje. Para a pastora, hoje é um dia especial, é aniversário dela. A igreja está em alegria, porque nada pode nos tirar, viu, igreja, do amor de Jesus na terra. Amém?